Hoje vocês vão conhecer algumas plantinhas que eu cultivo em vaso, tá? Mas que muita gente cultiva ela em canteiro, como plantinha de forração e às vezes até bordadura. E eu já tô começando aqui para vocês com uma que é bem popular, que é a torênia, tá? Tem quem chama também de boquinha de leão ou então amor perfeito de verão. Existem diversas cores dessa plantinha e tem gente que tem muita facilidade para cultivar ela e tem gente que tem pouca facilidade para cultivar ela. Ela não tem muito segredo, ela é uma plantinha, gente, que em qualquer porçãozinha de terra ela vai bem, desde que seja na época mais chuvosa do ano, tá? Como nessa época, por exemplo, que eu nem faço rega nela, ou então que você tenha o hábito, né, de fazer rega nas suas plantinhas. Às vezes ela aparece até em outros vasos junto com outras plantas. Desde que ela tenha um pouco de luz solar, ela se desenvolve muito bem, até mesmo em rachaduras de calçada, como eu já falei para vocês em outro vídeo. Ela é uma plantinha de fácil cultivo, desde que ela não fique muito tempo sem beber água. Ela é praticamente igual a gente, ela não resiste muito tempo sem tomar água não, tá, gente? Aqui, como é muito quente, 2 dias sem água ela já fica bem murchinha, tá? Então essa daqui é a torênia, ela produz muitas sementinhas, tá? Dentro dessas cápsulazinhas dela aqui, ó, após a florzinha cair, fica um pozinho branco, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse pozinho branco aqui é tudo sementinha dela que germina facilmente quando cai, né, em outros vasos, canteiros, em qualquer lugar, como eu falei para vocês. Germina muito fácil mesmo, tá? Mas a terra não pode ficar seca, tem que ter uma umidade constante. Ou melhor, uma umidade regular. Pode até secar bem entre uma rega e outra, tá? Mas se for em região de clima bem quente, então você precisa fazer regas aí diariamente nas épocas mais secas do ano. Já aqui, nós temos uma plantinha, tá? Que tem um bichinho aqui que tá cortando a minha, mas eu tenho bastante aqui no meu jardim e eu acho essa planta encantadora, tá? Não só pela cor da folhagem dela, que tem essa tonalidade de roxa, né? Essa tonalidade de roxo bem forte, né? Um vermelho bem fechado, mas pela facilidade de cultivar essa plantinha. Apesar dela ser uma herbácea, ela é muito fácil de fazer mudinhas em casa, porque ela enraiza muito facilmente, mesmo que a terra seja pobrinha. Olha, aqui no meu jardim eu tenho diversos exemplares dela. Na verdade, eu tô fazendo aqui uma bordadura, tá? Completinha dela. E é claro, também cultivo ela em vaso, tá? Então ela é uma plantinha versátil. Eu acho até um desperdício cultivar ela em vaso, tá? Mas como eu amo essa plantinha, eu tenho ela em vaso também. Mas ela fica muito bem como bordadura de canteiro, até porque ela dá um belíssimo contraste com as outras folhagens, né? Que normalmente são verde ou então não são verdes, né? Como é o caso aqui dessa zebrina, né? Mas também é um contraste gigantesco, porque olha o brilho dessa folhagem, né, gente? Essa plantinha aqui, eu não sei na região de vocês. Me conta aí nos comentários. Aqui ela é de muito fácil cultivo. Diz pra mim aí nos comentários se aí na região de vocês ela também é de fácil cultivo. Deixa a cidade, tá bom? Ou o estado onde você mora, para eu saber se aí no seu estado também é fácil de cultivar a zebrina. Aqui toda a família de trapoeiraba é de muito fácil cultivo. Essa daqui, por exemplo, a trapoeiraba roxa, coloquei uma mudinha aqui e ela já enraizou. Puxo ela aqui, ela já não sai mais porque já criou raízes ali embaixo. Aqui também tem mais uma mudinha, né? E aqui tem mais uma espécie de trapoeiraba. Todas elas, tá? Tanto a lambari quanto a zebrina, trapoeiraba roxa, todas elas vão muito bem aqui na minha região, são de fácil cultivo. E já que estamos falando de plantas que se desenvolvem bem, que enraizam muito bem, né, e que gostam de um pouco de sol também, um pouco de luz solar, e que também vão bem em canteiro e também em vaso, aqui eu tenho, né, o meu coléus rendado, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que eu acho lindo. E agora começou a chover aqui, gente, mas mesmo assim eu vou finalizar esse vídeo, tá bom? E aqui eu tenho para vocês algumas florzinhas, né, que estão plantadas em vaso, nesse vaso oval aqui, que são plantas aqui de sumpatens, né? Tem 3 cores diferentes e como agora é bem a tardezinha e hoje foi um dia bem quente, tá? Agora começou a chover, então ela tá até meio murchinha, ó. Você pode ver que ela tá meio tristonha, né? Mais cedo ela tava bem vivaz. Então eu fiz rega nela e agora também veio a chuva, então daqui a pouquinho ela já levanta de novo e fica toda viva aqui, mas
as flores estão aparecendo aqui. Ainda não deu a principal florada dela, só apareceram algumas flores e ela fica completamente cheia de flores aqui nesse vaso. Fica bem bonito aqui nesse vaso, tá? É uma planta que normalmente a gente vê ela sendo cultivada, né, em vasos ao lado de outras plantas, e geralmente a maioria das vezes que eu vejo, pelo menos aqui na minha região, é em canteiros. Ela é muito utilizada como forração ou como bordadura de canteiros. É uma planta linda que você pode cultivar ela em vaso. Aqui, por exemplo, nesse vaso eu plantei ela mudinha, pequenininha, e elas se desenvolveram muito bem aqui, já produziram muitas flores inclusive. E aqui mais uma plantinha para vocês que eu já mostrei também diversas vezes, mas que também são ótimas para cultivar tanto em vaso, né, quanto em canteiros, que são aqui os nossos queridos caládiums, tá? Eu tenho bastante aqui na minha casa, mas como tá chovendo agora, eu vou mostrar só esses três que estão aqui próximos de mim, tá? Tem um no vasinho preto, um no vasinho rosa, um no vasinho lilás, né? Tá ventando bastante aqui também. E essas plantinhas aqui, elas são ótimas, deixam um canteiro encantador, porque ela simplesmente fecha o canteiro. Você planta os bulbinhos dela, que são bem pequenininhos, parece até sementinhas. Esses bulbinhos, né, eles soltam esses pecíolozinhos com essas lindas folhagens de verde e branco, que cobre todo o canteiro ou enche o vasinho, como é o caso dessas aqui. E aqui eu tenho o que? Uma barba de Moisés, gente. A barba de Moisés, normalmente ela é cultivada como planta pendente. Olha o tamanho que tá essa barba de Moisés. Aqui também a gente chama ela de lágrima de bebê. Ela é muito conhecida aqui como lágrima de bebê. Essa daqui, ela tá bem sequinha aqui no vaso, vou ter que regar ela, né? Porque ela geralmente ela fica com um aspecto mais vibrante, né, da folhagem dela. Ela é uma plantinha suculenta, de muito fácil cultivo. Eu amo fazer propagação dessa plantinha, porque a propagação dela, de repente, se você tem uma amiga, né, que tem lágrima de bebê na casa dela, com um raminho desse daqui, ó, tá vendo? Ó, cortei na unha. Você faz a propagação da sua lágrima de bebê, tá? Eu amo fazer a propagação dela porque é muito fácil. Ó, com esse único raminho aqui, olha, você pode simplesmente, ó, colocar ele, você vai plantar, vai fazer um furinho aqui na terra, colocar somente o cabinho aqui, a parte que você cortou na terra, tá? E deixar o restante deitado na terra, tá? Porque a partir daí ele vai desenvolver raízes ao longo, né, desse único raminho que você plantou, e vai soltar, né, novos brotos a partir da folhagem aqui. Aqui nela tem algumas geminhas, tá, que soltam novos brotinhos aqui, que depois tampa todo o vaso como uma planta de forração e depois acaba descendo aqui virando uma plantinha pendente, como está, né, no caso dessa daqui, né? Aqui caiu uma mãe de mil, uma filhinha de mãe de mil aqui, desenvolveu eu junta, e eu achei bonitinha e acabei deixando. Olha, mas aqui na minha casa, ó, eu cultivo ela assim, como uma plantinha pendente, mas ela simplesmente pode ser cultivada em canteiro também. Ela só não suporta pisoteio. E aqui para vocês, estou embaixo da chuva aqui, mas está chovendo ainda bem fininho, né? A chuvinha bem fina. Mais uma plantinha aqui de muito fácil cultivo, tá? Para finalizar o vídeo, que é o cingônio. O cingônio é uma plantinha, ó, que aqui, por exemplo, está no local bem sombreado, mas se ele estiver num local ensolarado também, ele se desenvolve muito bem e inclusive vira uma planta de forração, ou então uma plantinha trepadeira. Aqui, por exemplo, ele está subindo no muro, né? Ao longo do muro aqui, e aqui ele desceu e já forrou o chão nesse cantinho aqui. Aqui ele está embaixo, né, da minha plantinha que dá flores, é uma planta trepadeira também. Lágrima de Cristo, ela está finalizando a florada aqui, mas ainda tem alguns ramos com flores, que é a lágrima de Cristo vermelha. Olha, e ela tá ali embaixo toda dançante com o vento da chuva. E se você já cultivou alguma dessas plantinhas que eu mostrei para vocês, sumpatin, cingônio, mini caladium branco, ou então essa plantinha aqui, né, que é a torênia, o coleus, ou então coleus, não sei como que vocês chamam aqui. Aqui eu chamo muito de coleus, mas tem muita gente que chama de coleus também, né? Ou alguma espécie aqui de zebrina, de trapoeraba, de lambari, a lutiela, que eu acho uma plantinha tão simples e tão maravilhosa. Então deixa aí nos comentários pra gente saber, tá bom?
Deixa aí nos comentários a sua região, se essas plantinhas são comuns aí na sua região. Aqui na minha região, por exemplo, ó, essa daqui é uma plantinha muito fácil de encontrar em viveiros, tá? Inclusive muito utilizada porque ela é uma plantinha que dá flores o ano inteiro. Só que quando eu digo que ela dá flores o ano inteiro, tá? Na verdade, a florada dela deve durar alguns meses, 2 ou 3 meses, e depois ela fenece, e aí a partir de então, né, das sementinhas, como eu mostrei para vocês, aparecem novas mudinhas em volta da planta mãe, que rapidamente germina, cresce e ela tem uma floração muito precoce e dá continuidade à florada dela, tá? Essas aqui, por exemplo, algumas eu peguei que estava jogada na rua, outras eu comprei e foi uma vez só, nunca mais eu comprei, porque elas sempre germinam aqui no meu jardim. E se você gostou dessas dicas, já sabe, deixa o seu gostei aí, tá bom? Se tiver alguma sugestão, dúvida, dica, deixa aí nos comentários, compartilha com a gente, tá? Para outras pessoas saberem, se a gente puder responder também. Um beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau!